Paz seja convosco. Vamos estudar? Vamos combinar, né? Temos que ter mais de uma Bíblia, porque temos que comparar, né, a tradução com a outra, porque só uma Bíblia não dá para a gente assimilar, mas a gente comparando uma com a outra é sempre bom. Eu tenho mais 5, não está todas aqui só está essa aqui, que é a Nova Bíblia Viva, que ela está velhinha, né? Tem um dicionário bíblico universal, aqui é muito bom esse dicionário, né? Porque vem tudo aqui. Deixa eu pegar ele rapidinho, um pouquinho. Aqui vem tudo, né? Sobre todos os livros, explicações sobre todos os livros, sobre o que sobre os fariseus, saduceus, o que você quiser saber, aqui tem, né? Aqui tem. Você é só procurar. Aqui tem tudo que você quiser saber. Aí a gente estuda, né? E minhas Bíblias, gente, e as coisas que eu estudo, é tudo escrito, né? Porque eu anoto tudo. É bom, se você tem vontade mesmo de estudar, você anotar, tá vendo? Anotar, riscar, para poder voltar ali. É bom a gente ler, reler. Lá na escola bíblica, quando o pastor, né, o professor estiver ensinando, vocês anotem, e quando chegar em casa, buscam ler aquilo que anotou, lembrar o que foi dito lá na igreja, entende? E estuda por você mesmo, senão a gente esquece, porque a gente sai de lá, a gente tem outros afazeres, a gente acaba esquecendo. A gente só vai assimilar se você em casa, você abrir, você ter recurso para estar estudando, analisando, vendo direitinho os pontos. Aqui é um dicionário também, né? Um dicionário, né? Muito bom, tá com a capa solta, né? Que meu neto soltou, mas é muito bom esse dicionário. Também tem tudo, né? Ele tem, deixa eu ver, mostrar qualquer. Ele é mais complicadinho que aquele outro, porque ele tem coisas, né? Na linguagem original que a gente não entende, mas ele é muito bom para estudar, entendeu? Vem assim, tudo passo a passo, a gente está estudando, entendeu? Olha, muito bom mesmo. Vem explicando os verbos, substantivos, né, de tudo. Entende? Então você tem que ter vontade, gente, tem que ter força de vontade. Tem que ter força de vontade para aprender. Entendeu? Tem que ter força de vontade. Remanescente, o que era, tá vendo? Tudo escrito, tá vendo? Tudo anotado. Quando a gente vai estudando, claro que a gente não fica sabendo de nada, mas é assim, que às vezes, em certa ocasião, assim a gente lembra, né? Que a gente estuda, mas é difícil a gente, claro, aprender para saber, não é? Para a gente lembrar. Eu costumo dizer que a gente estuda não para saber, mas para lembrar, né? Às vezes, em certas ocasiões. Aqui, né, eu estou falando para você dessa Bíblia aqui, que é ótima, maravilhosa, Bíblia apologética com apócrifo. Então aqui vem ensinando e explicando tudinho, passo a passo, sobre tudo, gente. Aqui tem até as 95 teses de Martinho Lutero. Tem toda a história dos patriarcas, né? Todos os profetas vêm com todas as explicações, entendeu? E aqui, escrito aqui a caneta, é estudo, é que eu estudo, né? Então a gente tem que, tá vendo, assim, ó, eu anoto tudinho direitinho para poder lembrar, né? Pra poder lembrar. Essa aqui já é a Bíblia Ferreira de Almeida, né? A edição de 95. Nós sabemos que Ferreira de Almeida, ele era, sei lá, o padre, o pastor, não me lembro direito. Ele morreu em 1691, mas em 1693 saiu uma versão dele, né? A segunda versão, porque ele fez... em 1748, a primeira tradução em português, né?
Ele fez em 1676 do Novo Testamento e 1681 do Pentateuco. Quando ele morreu, ele estava escrevendo os profetas, ele escreveu só até Ezequiel 48, versículo 21. Aí ele morreu. Aí fizeram bagunça, né, nas cópias deles, destruíram, mas foi salvas algumas, e então depois do que foi guardado, foi se traduzindo, e chegou até nós, porque tiveram várias traduções, né? 1693, 1819, 1856, enfim. Essa aqui é minha, 1995. Enfim, o que importa é que a gente saber que quem escreveu, né, realmente a Bíblia e traduziu foram os judeus convertidos. E um principal deles é Flávio Joséfo, né, que escreveu aos judeus que ainda era céticos, né, que duvidava. Então, segundo o ministério de Jesus, então, através do livro de Hebreus, que é atribuído a Paulo, porque não se tem um direcionamento, e esclareceu toda a história e ministério de Jesus, através de todo o livro de Hebreus. Então, ele foi escrevendo, Flávio Joséfo. Né? Então, coisinhas que a gente precisa saber, né? É muito bom estar sabendo. Essa aqui é a Ferreira de Almeida. Aqui em Hebreus 5 está escrito assim, ó: Cristo superior ao sacerdócio da antiga aliança, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens. Vocês estudam todo o capítulo, procuram sempre estudar capítulo a capítulo, discernir, porque texto sem contexto é pretexto para heresia, eu aprendi, né? Aqui diz assim, ainda no Hebreus 5, e no versículo 11, os cristãos hebreus não tinham progredido, ele não tinha progredido. Aí diz assim: a esse respeito, temos muita coisa aqui dizer, né? E difícil de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Tem gente que não quer ouvir, né? A gente está falando, está explicando, a gente está tentando trazer para a aliança da graça, mas eles não querem saber, né? Pois, com efeito, quando devi ser mestres e, né, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares, dos quais são os princípios elementares do oráculo de Deus. Assim, né, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. 2 Coríntios 3, versículo 12 diz assim: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo foi removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, né? Quando, porém, algum deles se converter ao Senhor, o véu lhe é retirado. O sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, se segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei,
porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, a tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Hebreus 10. Os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios. Vamos ver o que é transitório. A expiação feita por Cristo é divina e permanente. Vamos aqui no versículo 9. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Aqui está falando, né, da aliança. Remove primeiro, né? Remove, então foi removido para estabelecer a eterna. Remove primeiro o humano para estabelecer o eterno. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do quê? Do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então foi um sacrifício único para sempre. Nós não precisamos mais nos sacrificar com nada. Cristo fez o quê? Uma vez por todas, um sacrifício para sempre, perfeito, né? Aqui encontramos em Hebreus 7 que diz: Melquisedeque é um tipo de Cristo, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis. De onde ele estava voltando mesmo? Da matança dos reis, e o abençoou. Então ele abençoou Abraão com o quê? Com as armas, né? Ele veio de uma matança, de uma guerra. Então ele abençoou Abraão com as armas, porque era costume naquele tempo, né, os dos judeus, abençoar, né? Abençoar com as armas, né? As armas de guerra. Esse Melquisedeque, ele era o rei o quê? Da justiça, rei da justiça. Depois também é rei o quê? De Salém, ou seja, rei de paz. Então ele era um tipo de Cristo que mais tarde Salém, que era Jerusalém, né, veio o Cristo. Ele era um tipo de Cristo, mas veio o Cristo verdadeiro, o eterno. Antes nós lemos lá em Gênesis, né? Não me lembro agora, acho que não lembro onde está escrito, mas Melquisedeque abençoou primeiro Abraão com pão e vinho, né? Então abençoou ele com pão e vinho, porque era costume, né? Até tem aqui em Hebreus que fala assim, para se congregar, porque é costume de muitos. Então os hebreus, os judeus, eles tinham muito costume disso, costume daquilo. Então, eles tinham costumes, né? Porque nós temos que nos atentar para os costumes dos hebreus. Flávio Josefo fala sobre tudo, né? Aqui ele fala sobre os israelitas em Canaã. Ali ele fala: devemos imitar o exemplo de quem? De Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Aqui em Hebreus 8, traz para a gente assim: a antiga aliança era o símbolo transitório da nova, superior e eterna, da qual Cristo é o mediador, né? Sabemos que de Jesus foi a transição para Cristo, né? Transição. Jesus, ele veio para cumprir, né, os costumes do templo de pedra, né, que era a casa do tesouro, mas Cristo, né, que é da nova, do superior aliança, do novo e vivo caminho, ele não vive, porque ele vive e posso crer no amanhã. Então,
ele é superior a ritos, né? A rituais, a costumes, a tradições, etc. Cristo é superior, né? Aqui no 9 diz assim: os ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficazes. Amém? O sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz. Então não precisamos, né, ajudar a Jesus Cristo, né? Tudo que ele fez na cruz, ele já concluiu. Foi perfeito, eficaz. Aqui em Gálatas, né, eles estavam indo, depois de aprender, voltando de novo aos rudimentos, né? Então diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo, exposto como crucificado? Quero apenas saber, isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Né? É uma pergunta. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas, né, sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Em Gálatas 2, para a gente estar concluindo por agora, né, o apostolado aos judeus e aos gentios, que Paulo ele não veio só para os judeus, né? Ele veio para trazer a doutrina, unificar, né? Unificar para nós, que somos estrangeiros, não? Então, aqui teve se vocês lerem todo o capítulo, vocês vão ver que Pedro, João, Tiago, eles eram pregadores da lei, né? Pregadores que eles andaram com Jesus de Nazaré, né? Jesus de Nazaré veio cumprir a lei, então eles tinham aquela base, mas Paulo não. Paulo ele foi levado ao terceiro céu e trouxe a doutrina, né, de Jesus Cristo, do ungido, né, do Espírito Santo. Aí, só para terminar, vamos ler aqui, vocês leiam todo o capítulo, mas vamos ler aqui o versículo 8, né? O versículo 8. Pois aquele que operou, isso aqui é uma conversa, né, com Pedro, de Paulo com Pedro, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, né? Porque eles, aqui, Paulo repreende a Pedro, né? A justificação pela fé, né? Não é pelas obras, né? Se lê lá o livro de Tiago que vocês vão entender. Paulo repreende a Pedro, a justificação é pela fé em Cristo Jesus. Pela fé, mas a fé em quê? Fé que eu vou conseguir isso, que eu vou aquilo, não. Fé em Cristo Jesus, gente. Busca o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe são acrescentadas. Buscar o reino dos céus e a sua justiça. Não é buscar a presença de Deus, porque hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Nós não buscamos fora uma visita que está dentro da nossa casa. Assim como nós não buscamos a quem mora em nós. Amém? Então, pelo Espírito, nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade, em conformidade com a palavra, em comunhão, em oração e no partir do pão. Porque todos nós, né, Deus não faz exceção de pessoas, todos nós somos iguais aqui, os gentios e os judeus igualmente culpados. Entendeu? Igualmente. O juízo de Deus. Entendeu? Igualmente. Para a gente terminar, vamos ler Malaquias 2, versículo 17, que diz assim: a vinda do Senhor procedida pelo seu anjo. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais,
qualquer que faz mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Então vamos lembrar que Malaquias foi o último profeta antes de Jesus Cristo, né? Depois disso, o nosso Deus ficou uns 400 anos sem falar com a terra. E logo Malaquias trouxe assim a última linguagem para o povo rebelde, né? Antes de o Messias, né, vir à terra, Jesus Cristo. Então a vinda do Senhor não é a vinda que o povo hoje espera, mas aqui está falando a vinda do Senhor procedida pelo seu anjo, está falando de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo. Aqui Malaquias é um profeta antes de Jesus.